Olá, amigo e colega do campo. Seja bem-vindo ao Ouro Fino Encast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Eu sou Bruno Freitas, médico veterinário e especialista em marketing da Ouro Fino. E estou aqui com vocês para compartilhar conhecimento sobre temas ligados à produtividade no campo. É claro, né, pessoal? Conhecimento não ocupa espaço, então é sempre bom continuar aprendendo, sempre. O primeiro pedido que eu te faço é para seguir o nosso canal e ficar ligado aí às atualizações. Toda quarta-feira tem episódio novo no Ouro Fino Encast. E olha só, nosso convidado aqui para falar hoje sobre um assunto muito importante, são as terapias de secagem, os protocolos de secagem das vacas de leite. Nosso convidado, ele é também veterinário, médico veterinário, um dos pesquisadores mais importantes do mundo quando o assunto é mastite, e professor titular da FMVZUSP, professor Marcos Veiga. Professor, muito obrigado pela sua participação, por aceitar o convite de continuar conversando com a gente sobre esses temas tão importantes na pecuária de leite. Olá, Bruno. Olá, amigos do Ouro Fino Encast. É uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito bom, professor. Então, para quem vem acompanhando essa nossa série de episódios sobre mastite, hoje a gente já falou sobre o diagnóstico da mastite, então a mastite clínica e a mastite subclínica. A mastite clínica a gente consegue fazer o diagnóstico com a caneca de fungo preto, subclínica, o CMT, mais preferencialmente CCS. Né? Diagnostiquei a mastite. Aí é um próximo passo, saber o que está causando essa mastite. Então, fazer a cultura microbiológica, que pode ser feita na fazenda, com essa técnica nova aí, que tem aí 2 anos que o pessoal vem desenvolvendo, ou então nos laboratórios. Descobri o agente que está causando a minha mastite. Então, tem uma série de ações que podem ser tomadas em relação a isso. E o senhor mencionou no outro episódio que alguns agentes, em alguns casos de mastite, não vale a pena mexer nisso aí na lactação. Talvez uma terapia de suporte, alguma coisa, mas às vezes vale a pena trabalhar em cima dessa mastite durante o período de secagem. Falei certo, professor? Está correto isso aí? É isso aí, Bruno. Eu acho que você fez um bom resumo. A grande maioria da mastite subclínica, a recomendação é não trata essa vaca, não usa nenhum tratamento na lactação, o melhor momento é fazer isso na secagem. Quais são as vacas que a gente recomenda fazer isso? Praticamente todas as vacas com mastite subclínica, com exceção daquele agente que vale a pena tratar na lactação, que é o Streptococcus agalacti. Então, os demais agentes, a forma de manejar essa vaca é, se for mastite contagiosa, faz uma segregação, faz um lote, faz um grupo ou ordenha no final essas vacas. Se for mastite ambiental, aí a gente tem duas possibilidades. Número 1 é, essa mastite, ela apareceu logo depois do parto, então ela pode ter muito vínculo com o que foi feito na secagem, ou essa mastite aconteceu ao longo da lactação, enquanto que a vaca estava sendo manejada no ambiente, e daí nesse caso, Bruno, você está correto, essa vaca vale a pena simplesmente aguardar a secagem, porque na secagem é o momento mais adequado, mais econômico de tratar essa vaca. Professor, por que esse momento da secagem, a gente pode dizer que ele é o mais adequado, tanto de viabilidade econômica, quanto de eficiência do tratamento nesses casos, né? Tem algum motivo? Tem, sem dúvida. Acho que vale a pena a gente falar rapidamente, Bruno, que a secagem é um momento fisiológico muito importante da vaca. A secagem, se é que a gente pode falar de uma forma bem simples, é um período em que a vaca entra no que a gente chama de descanso, ou num período em que ela interrompe a produção de leite. Isso acontece em 3 fases bem definidas. Logo depois da secagem, a vaca acumula leite e daí ela começa a ter essa absorção desse leite acumulado. Isso leva em torno de 15 dias. Depois essa vaca fica num período de descanso completo, que vai durar aí 30, 40 dias. E daí, mais 2 semanas antes do parto, essa vaca de novo começa a encher o úbre, né? A ter a produção do colostro. Então você veja o seguinte, durante esses 3 momentos, quando que a vaca tem mais problema, mais risco,
mais dificuldade é no momento pós-secagem e no momento pré-parto. Então, quais são as ferramentas que a gente tem de lidar com? Olha só, a secagem trabalha com duas possibilidades. Número 1 é a vaca que já está doente, e são essas vacas que nós estamos conversando, né? E outra coisa é, durante esse período da secagem, a vaca tem um risco maior de ter uma nova infecção, de ter um novo caso de mastite. Então, tudo que é feito na secagem tem que ter em mente esses dois tipos de problema. Um é as vacas que já estão doentes, ou seja, nós temos que tratar essas vacas com antibiótico esse numa formulação de longa ação. Então, a razão principal que você perguntou, bom, Marco, mas por que a secagem é um momento tão interessante, tão bom para tratar essa vaca doente que na lactação não compensaria? Número 1 é o tipo de antibiótico. Os antibióticos de secagem são feitos com a formulação de longa ação. Então, esses antibióticos ficam 40, 50 dias atuando. Esse é um tempo muito bom, porque na lactação, você imagina o seguinte, a gente aplica e tem que ordenhar, aplica e tem que ordenhar. Então, a ação do medicamento na lactação é bem mais difícil, né? E número 2, além de, na lactação, a gente ter uma eficácia menor, nós temos também, na secagem, uma ausência de descartar o leite. Ou seja, a gente não precisa descartar o leite. Então, torna o tratamento na secagem muito mais econômico. Então, são essas duas razões básicas. Ou seja, o antibiótico fica por mais tempo e, consequentemente, ele tem mais chance de agir. E, em segundo lugar, não tem que ter descarte de leite. Muito bom. Professor, então, o senhor acabou de mencionar aí, existem casos de mastite durante a lactação que são oriundos lá da secagem, lá atrás? Exatamente, Bruno. Então, veja o seguinte. Como eu falei, a secagem ela tem dois objetivos. Número 1, curar as vacas doentes com mastite subclínica. Isso é feito com antibiótico. E segundo, proteger, prevenir as vacas de se tornarem infectadas quando essa vaca tem esse inchaço do úbere, seja logo no pós-secagem ou no pré-parto. E isso, hoje, a ferramenta que protege a vaca é o que a gente chama de selante de teto. Selante de teto, então, é uma tecnologia, uma ferramenta que é baseada numa barreira física que é criada por meio do selante, que impede, que dificulta que haja essa contaminação. Então, a vaca fica protegida. É mais ou menos o seguinte, olha, o que está dentro não sai e o que está fora não entra. Ou seja, a vaca fica protegida de uma nova infecção. Muitas vezes, quando a vaca não tem essa proteção, Bruno, o que acontece? A vaca, nos primeiros dias da pós-secagem, ela fica com o úbere muito cheio, fica com a pressão muito grande e, às vezes, a gente vê a vaca pingando leite. Não sei se você já viu, às vezes, algum produtor descrever. Olha, puxa, eu sequei essa vaca e a vaca começou a gotejar, começou a pingar. O que isso significa? Significa que o canal do teto não está completamente fechado, que não tem uma barreira, ou seja, praticamente essa vaca está exposta, né? E a chance dessa vaca que tem esse gotejamento ter mastite, logo nesses dias após a secagem, é muito grande. E daí, qual que é a manifestação? Como a vaca na secagem não está ordenhando, essa vaca só vai ser identificada no pós-parto. Por isso que eu falei para você, olha, se tiver muitos casos de mastite no primeiro mês de lactação, o que é mais provável? Que essa vaca tenha iniciado a mastite ainda no período seco. E é porque também, geralmente, o pessoal, a vaca seca, geralmente, né, ela nunca fica no melhor lugar da fazenda também, né? Geralmente é relegada, digamos, a um lugar com menos conforto, com menos condição, o que é um erro conceitual, né? Porque é mais ou menos o seguinte, Bruno, nós estamos colocando essa vaca e estamos preparando ela para uma maratona que é produzir leite durante 10 meses, né? Então, nós estamos fazendo um treinamento nessa vaca, uma preparação fisiológica, seja nutricional, seja de saúde. Então, essa vaca, mesmo que ela não esteja dando leite, ela está sendo preparada para a próxima lactação. Então, é uma vaca que merece
todo o conforto, o melhor ambiente, sem dúvida nenhuma. Mas, só voltando no conceito do selante, Bruno, então, a gente poderia simplificar da seguinte forma. Vaca que já está doente precisa, sem dúvida nenhuma, de ter um antibiótico. E vaca, do ponto de vista de prevenção, a gente usa o selante. Então, hoje, a melhor forma de secar a vaca é usar o que a gente chama de terapia completa de secagem, que nada mais é do que antibiótico na secagem para eliminar aquelas 30%, 40%, 50% de vacas doentes na lactação, né? Que elas vêm da lactação já doente. E daí, para proteção, usa-se logo após o selante de tetos. Então, o selante de tetos fica durante todo o período seco protegendo a vaca. Isso é o que a gente tem hoje de melhor, de mais completo para prevenir e controlar a mastite. Muita gente pode falar assim, Marcos, vale a pena usar selante e tratamento de vaca seca para as vacas, em todas as vacas? A resposta é sim. O investimento que é feito com selante, sem dúvida nenhuma, é um investimento que tem um retorno muito bom, principalmente, Bruno, porque na grande maioria das fazendas, o ambiente das vacas na secagem é um ambiente que tem muita contaminação, que tem muito desafio, e daí a forma que a gente tem de proteger a vaca é usando o selante. Então, assim, professor, secou a vaca, vale a pena fazer o antibiótico intramamário mais o selante em 100% das vacas que estão sendo secas. Porque aí, primeiro, você cura uma vaca, você pode aumentar a cura aí de uma vaca que tenha, porventura, uma mastite subclínica. E segundo, evita novas infecções que vão perdurar para a próxima lactação. É mais ou menos isso? É esse raciocínio, sim, Bruno. Hoje, nós temos visto o seguinte, Bruno. Cada vez mais, começar uma lactação com a vaca saudável vai ser mais importante. Por quê? Porque essa vaca, se ela já começar com uma infecção, seja a infecção da lactação anterior, seja uma infecção durante que ela adquiriu, que ela pegou essa infecção durante o período seco, nós vamos estar começando a essa maratona dessa vaca já com a vaca com com um prejuízo, né? Ou seja, ela já começa doente, ela vai ter toda a lactação de prejuízo. Então, vale a pena investir na secagem para preparar a vaca dentro do melhor que a gente consegue ter em termos de saúde, que é a vaca pariu e ela vai começar a ter produção de leite de alta qualidade, sem mastite e, obviamente, ela vai estar muito mais em condição de expressar aquilo que ela tem de potencial, seja na nutrição, seja na produção, seja na reprodução, ou seja, aquilo que ela tem genética para demonstrar. Muito bom, viu, professor? Muito obrigado aí por todo esse conhecimento, todas essas informações. Foram aí 4 episódios de muito aprendizado, quer dizer, a gente saiu lá do comecinho, lá que era a definição de mastite, o impacto econômico, passamos por diagnóstico, passamos por saber de onde vem essa mastite e chegamos aqui na secagem. Ou seja, fizemos um ciclo inteiro na vaca de leite, aqui na glândula mamária, né, professor? É isso, e você veja, Bruno, que a mastite, ela tá em todas as fases, praticamente, do ciclo de produção da vaca. Na verdade, Bruno, até nas novilhas a gente já tem risco de ter mastite. E, só para reforçar, é possível que fazendas que tenham problema de mastite em novilha usar o próprio tratamento de vaca seca em novilhas. Então, essa fica mais uma dica aí. Essa é novidade para mim, professor, confesso. Essa eu não fazia ideia. Muitas vezes, fazendas que têm as novilhas que têm o primeiro parto, logo no primeiro mês, uma porcentagem de 20%, 30% das novilhas já tem mastite subclínica ou até clínica. Daí a pergunta é, Marcos, de onde vem essa mastite? Geralmente vem durante o período que a bezerra amamentou, e daí muitas vezes uma bezerra mama na teta da outra, né? Mama no tecido ainda que está em formação e essa bactéria fica alojada e só se manifesta quando tem o crescimento da glândula mamária, ou até uma contaminação por mosca, por origem ambiental. Então, muitas vezes, tem fazendas hoje já que fazem como rotina o tratamento de vaca seca também nas novilhas. Por quê? Porque é uma forma de garantir, e daí faz do mesmo jeito, Bruno.
60 dias antes da data do parto, né, da data prevista do parto, faz a infusão, né, do tratamento de vaca seca e, se possível, a recomendação é fazer também o selante para proteger essa novilha e ela parir em uma condição ótima. Que bela ferramenta, então. Na verdade, aproveitar o momento aí que o carro está trocando o pneu, fazendo uma revisão e conseguir corrigir tudo que a gente tem de problema aí, né? Esse, eu acho que é o conceito, o momento da secagem é o momento de preparação, ou seja, nós estamos fornecendo aquilo que a gente consegue ter de ferramenta para garantir que essa vaca, no pós-parto, ela consiga deslanchar e produzir leite na capacidade, né, na expressão genética que ela tem potencial. Muito bom. Professor, queria agradecer muito pela sua participação, informações valiosas aí que podem ser fomentando aí toda a cadeia de produção de leite. Professor, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco aí e com todos os nossos ouvintes. Para mim foi uma satisfação, Bruno, fico à disposição de vocês. Desejo muito sucesso para todos os nossos amigos aí do Ouro Finencast. Obrigado, viu, professor? E antes de finalmente me despedir aqui, eu quero te convidar para assistir o programa de TV Ouro Fino em Campo, hein? Ele é conduzido pela Juliana Max e esse programa também traz manejos e protocolos para os desafios sanitários das fazendas. Assista pelo canal do Boi de segunda a segunda, hein? Das 11h30 e 5 da tarde e aos domingos às 9h30, sempre horário de Brasília, esses horários que eu passei para vocês. Ou acesse youtube.com/Ouro Fino Saúde Animal, que é o nosso canal do YouTube, que tem muito conteúdo, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Novamente aí, professor, muito obrigado. E para todos os nossos ouvintes, até a próxima.